Boa tarde, queridos alunos do sexto ano. Tudo tranquilo? Tudo bem com vocês? Então, pessoal, olha, nós estamos finalizando o estudo do pronome lá no nosso módulo 3, certo? Hoje nós vamos fazer uma revisão geral, né, do pronome, tanto aqui nos nossos slides quanto na nossa gramática. Nós temos também, lá no módulo 3, eu quero que vocês peguem o módulo 3 e quero também que vocês peguem a gramática de vocês, tá bom? Para a gente fazer só uma abordagem geral, né? Uma mesma revisão geral sobre o pronome. Nós vamos iniciar aqui o estudo do pronome, né? Com esses slides onde eu vou fazer uma revisão geral das características de cada um dos 7 pronomes que nós estudamos. Então, pessoal, pronomes. Os pronomes representam uma classe de palavras que substituem ou acompanham os substantivos. Eles podem substituir, como a gente já viu e nós vamos revisar hoje, ou podem acompanhar o substantivo. Eles podem ser classificados em 7 tipos. São os pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes de tratamento, pronomes indefinidos, pronomes relativos e pronomes interrogativos. Para entender melhor o uso dos pronomes nas frases, vamos conferir alguns exemplos. Exemplo 1. Mariana apresentou um show esse final de semana. Ela é considerada uma das melhores cantoras da música gospel. Então, ela, sendo um pronome pessoal, está substituindo o substantivo Mariana, não é? Em vez de repetir Mariana aqui, o autor optou por substituir o substantivo próprio por um pronome pessoal, ela. No exemplo acima, o pronome pessoal ela substituiu o substantivo próprio Mariana. Note que com o uso do pronome no período evitou-se a repetição do nome Mariana, que é o substantivo próprio, certo? Aquela bicicleta é da minha prima Júlia. Aqui já houve uma situação um pouco diferente, certo? Nesse exemplo, utilizamos 2 pronomes. O pronome demonstrativo aquela, para indicar algo, no caso, a bicicleta. E o pronome possessivo minha, que transmite a ideia de posse. Então, aqui eles não substituíram os substantivos, certo? Eles acompanharam aquela, que é um pronome demonstrativo, acompanhou, né, o substantivo bicicleta. E minha, que é um pronome possessivo, minha, que é um pronome possessivo, está acompanhando o substantivo prima, certo? Vamos entender detalhadamente, né? Detalhadamente cada um dos pronomes. Vamos fazer uma revisão geral. Os pronomes pessoais são aqueles que indicam a pessoa do discurso. Quais são as pessoas do discurso, pessoal? Primeira, segunda e terceira. Sendo que existe a primeira pessoa do singular, a segunda pessoa do singular, a terceira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural, a segunda pessoa do plural e a terceira pessoa do plural. Então, 1. Os pronomes pessoais do caso reto exercem a função de sujeito. Exemplo, eu gosto muito da Ana. Quem gosta da Ana? Eu. Então, eu aqui, pessoal, é um pronome pessoal do caso reto. 2. Pronomes pessoais do caso oblíquo. Substituem os substantivos e complementam os verbos. Por exemplo, está comigo seu caderno. Com quem está o caderno? Comigo. Note que, para além de identificar quem tem o caderno, o pronome auxilia o verbo está. Está comigo. Pronome pessoal do caso oblíquo está auxiliando o verbo da oração, que é está. As pessoas verbais e os pronomes do caso reto e os pronomes do caso oblíquo. Para cada pessoa verbal
Existem os pronomes do caso reto e existem os pronomes do caso oblíquo. Na primeira pessoa do singular, nós temos o pronome eu e do caso oblíquo, me, mim, comigo. Na segunda pessoa do singular, nós temos tu, ou mais, atualmente como a gente utiliza, você, e o pronome correspondente, te, ti, contigo. A terceira pessoa do singular, ele ou ela, e os pronomes do caso oblíquo, o, a, lhe, se, si, consigo. A primeira pessoa do plural, nós, e os pronomes correspondentes à primeira pessoa do plural do caso oblíquo, nos, conosco. Segunda pessoa do plural, pronome do caso reto, vós ou vocês. E os pronomes correspondentes do caso oblíquo, vos, convosco. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. E os pronomes correspondentes à terceira pessoa do plural, pronome do caso oblíquo, o, as, lhes, se, si, consigo. Então, é fácil de você identificar na oração, certo? O pronome pessoal do caso reto e o pronome pessoal do caso oblíquo. E os pronomes possessivos também se referem às pessoas do discurso. Então, eles dão uma ideia, pessoal, de posse, certo? Os pronomes possessivos são aqueles que transmitem a ideia de posse. Exemplo, essa caneta é minha. O objeto possuído é a caneta, que pertence à primeira pessoa do singular, minha. O computador que está em cima da mesa é meu. O objeto possuído é o computador, que pertence à primeira pessoa do singular. A sua bolsa ficou na escola. O objeto possuído é a bolsa, que pertence à terceira pessoa. A sua bolsa ficou na escola. Nosso trabalho ficou muito bom. O objeto possuído é o trabalho, que pertence à primeira pessoa do plural. Então, as pessoas verbais, como a gente viu também lá nos pronomes pessoais. Primeira pessoa do singular, eu. O pronome possessivo correspondente, meu, minha, no singular, meus e minhas no plural. Segunda pessoa do singular, tu ou você, teu, tua no singular, teus e tuas no plural. Terceira pessoa do singular, ele ou ela, seu, sua no singular, seus e suas no plural. Primeira pessoa do plural, nós, pronome possessivo, nossa, nossa no singular, nossos e nossas no plural. Segunda pessoa do plural, vós e vocês, e o pronome possessivo correspondente à segunda pessoa do plural, vosso, vossa no singular, ou vossos e vossas no plural. E a terceira pessoa do plural, eles ou elas, né? E o pronome possessivo correspondente à terceira pessoa do plural, seu, sua no singular, e seus e suas no plural. O pronome demonstrativo também, certo? O pronome demonstrativo também ele se refere, né, às pessoas do discurso. Eles são utilizados para indicar a posição de algum elemento em relação à pessoa, seja no discurso, no tempo ou no espaço. Eles reúnem algumas palavras variáveis em gênero, masculino e feminino, e número singular e plural, e as invariáveis. Os pronomes demonstrativos variáveis são aqueles flexionados em número ou gênero. Variável quer dizer o quê? Aquele que muda, aquele que varia em número e gênero, singular ou plural. Ou seja, são os que sofrem alterações na sua forma. Por exemplo, esse, este, aquele, aquela, essa e esta. Já os pronomes invariáveis são aqueles que não são flexionados, ou seja, que nunca sofrem alterações. Por exemplo, isto, isso, aquilo. Pronomes demonstrativos no singular. Desculpa, o singular para ter ficado bem aqui e o plural aqui, viu, gente? É porque o computador pulou essa parte. Então, no feminino,
singular, esta, essa e aquela. Feminino no plural, estas, essas e aquelas. Pessoal, singular é aqui em cima e plural é bem aqui, tá? Masculino singular, este, esse e aquele. Masculino no plural, estes, esses e aqueles. Atenção! Segue algumas dicas de uso dos pronomes demonstrativos. Quando o elemento está com a pessoa que se fala ou próximo dela, utilizamos este, esta, estes, estas e isto. Quando o elemento está com quem se fala ou próximo desta pessoa, com quem se fala, esse, essa, esses, essas e isso. Quando o elemento não está com a pessoa que fala e nem com a pessoa com quem se fala, utilizamos aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Para resumir, vamos ver um pouquinho aqui no quadro aqui embaixo. As pessoas verbais, a primeira, a segunda e a terceira pessoa. Ó, a primeira pessoa é quem fala, certo? A segunda pessoa é com quem eu falo. E a terceira pessoa é de quem nós estamos falando. Então, a primeira pessoa, os pronomes. Este, esta, estes, estas e isto. A localização, quando o elemento está com a pessoa que fala. Isto não é meu. Quando não está com a pessoa que fala. A segunda pessoa, esse, essa, esses, essas e isso. A localização do elemento, quando o elemento está com quem se fala. Isso não se faz, não está comigo, está com quem eu estou falando. A terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. A localização do elemento, quando o elemento não está com a pessoa que fala e nem com a pessoa com quem se fala. Por exemplo, aquilo é muito bonito. Então, o elemento não está comigo, nem está com a pessoa com quem eu estou falando. Está com outras pessoas. Ok? Pronomes de tratamento. Pronome de tratamento, como o próprio nome diz, é o modo de se tratar as pessoas dependendo do seu grau de formalidade social. Os pronomes de tratamento são termos respeitosos empregados normalmente em situações formais. Mas como toda regra tem exceção, você é o único pronome de tratamento utilizado em situações informais. É o único. Eu posso utilizar em situações informais. Exemplo, você deve seguir as regras impostas pelo governo. A senhora deixou o casaco cair na rua. Vossa Magnificência irá assinar os diplomas dos formandos. Vossa Santidade é muito querido, disse o sacerdote ao Papa. Nós vamos ver agora alguns dos pronomes de tratamento que existem. Não são só esses, existem muito mais. Tá bom? Pronome de tratamento, você, né? Pode ser V, abreviação V, ponto, ou VV. Hoje a gente utiliza muito no nosso meio digital, né, na internet, o V e o C. Então, esse emprego é o único pronome de tratamento utilizado em situações informais. É o único que eu posso utilizar em situações informais. Senhor, senhores, senhoras, senhoras. Abreviação SR, SRA no singular e SRS e SRAS no plural. É um tratamento formal e respeitoso usado para pessoas mais velhas. Ou respeitosas, né? Vossa Excelência, VEXA, VEXAS. É usado para pessoas com alta autoridade, como exemplo, presidente da República, senadores, deputados, embaixadores. Vossa Magnificência, abreviação VMAG, VMAGs, usados para os reitores de universidades. Vossa Senhoria, VSA, VSAS, é empregado nas correspondências e nos textos escritos. Vossa Majestade, VM, VVMM, é utilizado para reis e rainhas. Vossa Alteza, no singular, VA e VVAA no plural, utilizado para príncipes, princesas e duques. Vossa Santidade, VS, é utilizado unicamente, pessoal, eu só vou utilizar
Vossa Santidade para o Papa. Só ele pode receber esse pronome de tratamento. Vossa Eminência, vossa, XA ou VEMAS. Usado para cardeais. Vossa Reverendíssima, VREVMAS no plural. Utilizado para sacerdotes e religiosos em geral. Então, os pronomes de tratamento são os modos como você trata o seu interlocutor, dependendo do grau social e do grau de cerimônia que cada um deles exige, tá? Pronome indefinido, né? São empregados na terceira pessoa do discurso. O próprio nome já indica que os pronomes indefinidos substituem ou acompanham o substantivo de maneira vaga ou imprecisa. Exemplo: nenhum vestido serviu na Antônia. O termo nenhum acompanha o substantivo vestido de maneira vaga, pois não sabemos de que vestido se fala. Ou seja, houve aqui uma indefinição do vestido. Ela não abordou qual foi exatamente o vestido que não serviu, mas sim ela generalizou. Outras viagens virão. O termo outras acompanha o substantivo viagens, sem especificar quais viagens serão. Alguém deve me explicar a matéria. O termo alguém significa uma pessoa qualquer, né? Cuja identidade não é especificada ou definida e, portanto, substitui o substantivo da frase. Cada pessoa deve escolher seu caminho. O termo cada acompanha o substantivo da frase pessoa, sem especificar. Nós temos, pessoal, os pronomes indefinidos variáveis e temos os pronomes indefinidos invariáveis. Os variáveis são algum, alguma, alguns, algumas, nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas, muito, muita, muitos e muitas, pouco, pouca, poucos e poucas, todo, toda, todos e todas, outro, outras, outros e outras, certo, certas, certos e certas, vário, vária, vários e várias, tanto, tanta, tantos e tantas, quanto, quanto, quantos e quantas, qualquer, quaisquer, qual, quais, uma, uns e umas. Então, pessoal, esses pronomes variam em quê? Em gênero e número. Nós temos também aqueles pronomes que não variam de maneira nenhuma, eles não alteram, seja qualquer a situação na frase ou na oração, mas eles não alteram. São os invariáveis, que são quem, alguém, ninguém, tudo, nada, outrem, algo e cada. São os invariáveis quem, alguém, ninguém, tudo, nada, outrem, algo e cada. Certo? Pronome relativo. Pronome relativo. O que são os pronomes relativos? Referem, pessoal, a um termo que já foi dito antes. Para não haver uma repetição na frase, eu vou utilizar um pronome relativo, certo? Que vai se referir a um termo que já foi dito antes na oração. Os pronomes relativos se referem a um termo já dito anteriormente na oração, evitando a sua repetição. Esses termos podem ser palavras variáveis e invariáveis. Pode ser um substantivo, um adjetivo, um pronome ou um advérbio. Exemplos. Os temas sobre os quais falamos são bastante complexos. Os quais faz referência ao substantivo dito anterior, temas. Eu estou falando os quais para não repetir novamente o substantivo temas. São plantas cuja raiz é muito profunda, cuja aparece entre dois substantivos, plantas e raiz, e faz referência àquele dito anteriormente, que foi plantas. Daniel visitou o local onde nasceu seu avô. Então, onde faz referência ao substantivo local. Entenderam? Então, esse pronome relativo, ele vai se referir a uma palavra que já foi dita antes na frase. Tive as férias que sonhava.
que faz referência ao substantivo férias. Então, a classificação também dos pronomes relativos, eles podem ser os variáveis e podem ser invariáveis. Variáveis que a gente já viu são aqueles tipos de pronomes que vão variar, que vão alterar. O qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos e cujas, quanto, quanta, quantos e quantas. E existem também aqueles pronomes relativos invariáveis, que não modificam a sua estrutura, mesmo que a situação na frase, na oração, mude, que são quem, que e onde. Quem, que e onde. Os pronomes interrogativos, né, que a meu ver são mais simples que existe, né? São os pronomes relativos. Desculpa, os pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos são as palavras variáveis e invariáveis empregadas para formular perguntas diretas e indiretas. Exemplo: quanto custa a entrada para o cinema? Isso aqui é uma oração interrogativa direta, porque está fazendo a pergunta diretamente para o meu interlocutor. E já na segunda frase, nós utilizamos também esse pronome interrogativo já numa oração interrogativa indireta. Informe quanto custa a entrada para o cinema. Informe quanto custa a entrada para o cinema. Note que aqui nós fizemos uma pergunta indireta, mas nem por isso ela deixou de ser uma pergunta. Utiliza-se também tanto na oração interrogativa direta quanto na oração interrogativa indireta o pronome interrogativo quanto. Quanto? Quem estava com Maria na festa? É uma oração interrogativa direta. E já na oração interrogativa, nesse outro exemplo, nós temos uma oração interrogativa indireta. Ela queria saber o que teria acontecido com Lavínia, que é a oração interrogativa indireta. Ok? Nós temos a classificação também dos pronomes interrogativos em direto, em variáveis e invariáveis. Variáveis e invariáveis. Os pronomes interrogativos variáveis que vão modificar de acordo com a situação na oração são qual, quais, quanto, quantos, quanta e quantas. E os invariáveis, que e quem. Pronomes interrogativos invariáveis, que e quem. Pessoal, vocês vão abrir agora a gramática de vocês. A gramática de vocês na página 95. Nós vamos fazer uma outra abordagem sobre os pronomes. Página 95. Página 95. Página 95. Da gramática. Página 95 da gramática. Página 95 na gramática. Página 95 da gramática. Na página 95, nós temos aqui, pessoal, a classificação dos pronomes. Lá embaixo. Classificação dos pronomes. Nós temos os pronomes pessoais, que eles se dividem em pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. Nós temos os pronomes possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos. Acompanha aí a leitura da gramática.
Os pronomes pessoais são pessoais os pronomes que indicam seres que representam as pessoas do discurso. São dos três tipos, do caso reto, do caso oblíquo e entra também os pronomes de tratamento. Lá na página 96, pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Nós já vimos, esses tipos de pronomes aqui nessa tabelinha que eu mostrei para você no slide. A divisão dos pronomes pessoais em retos e oblíquos é feita de acordo com a função que eles exercem na oração. São do caso reto os pronomes pessoais que funcionam como sujeito e como predicativo do sujeito. Exemplos: nós vamos sempre ao cinema, que é o sujeito. Eu não sou ele. Então, eu aqui é o sujeito e ele é o predicativo do sujeito. São do caso oblíquo, pessoal, ainda estou na página 96, viu? São do caso oblíquo os pronomes pessoais que funcionam fundamentalmente como complemento. Então, pessoal, olha, o pronome pessoal do caso oblíquo, certo? Eles são complementos. Precisava do dinheiro naquele dia, mas o recebi somente no dia. Notem que o é objeto direto do verbo. Objeto direto do verbo. Não atribuam a mim tamanha ofensa, pois não diria tais palavras. Mim aqui é objeto direto. Então, a divisão dos pronomes pessoais do caso oblíquo em átonos e tônicos é feito de acordo com a intensidade com que se pronuncia a frase. São átonos os pronunciados com menor intensidade. Exemplo: no meu aniversário, homenagearam-me com flores. São tônicos os pronunciados com maior intensidade. Nada mais existe entre mim e ela. Os pronomes pessoais oblíquos tônicos são sempre precedidos da preposição com, combinada com o pronome oblíquo que a gente segue. É que se originam as formas comigo, contigo, consigo, conosco e convosco. Os pronomes de tratamento. Pronome de tratamento lá na página 97. São de tratamento os pronomes que indicam o grau de formalidade existente, entre as pessoas do discurso. O emissor dirige-se ao receptor tratando-o por você, tratamento íntimo familiar, ou por senhor, que é um tratamento respeitoso, cerimonioso. Certas autoridades exigem tratamentos específicos, certo? Então, nós já vimos, os exemplos de pronomes de tratamento, ok? Lá na página 98, nós temos a atividade 1. Pessoal, só lembrando, eu não quero que vocês risquem a gramática de vocês, tá bom? Eu quero que vocês façam num caderno, eu quero que vocês façam essa atividade no caderno. Não precisa copiar as perguntas, vocês só vão copiar as respostas. Vocês vão fazer somente a questão 1. Somente a questão 1, ok? Somente a questão 1. Somente a questão 1. Somente a questão 1.
Na questão 1, pessoal, leia, acompanhe na página 98, atividade 1. Leia a tirinha de Dick Browning, criador do personagem H. H. Sim? Estou aqui para combater a ganância, o pecado, a ignorância e o mal. Aí o Chris Ball. O senhor deve estar procurando a casa de H, o horrível, no final da rua à esquerda. Então, A, letra A. Na sua fala, o frade deixou um pronome implícito. Informe que pronome é esse e classifique-o. Olha, na sua fala, o frade deixou um pronome implícito, quer dizer que ele ficou, você entendeu, mas ele não foi escrito na frase. Estou aqui para combater a ganância, o pecado, a ignorância e o mal. Qual foi esse pronome, pessoal? E vamos classificar. Quando ele diz estou, pessoal, estou, esse verbo está se referindo à primeira pessoa do singular do caso reto, eu. Então, eu, pronome pessoal do caso reto, primeira pessoa do singular. Eu, pronome pessoal do caso reto, primeira pessoa do singular. Na letra B, no diálogo há um pronome de tratamento. Identifique-o. No diálogo há um pronome de tratamento. Identifique-o. Vamos ver lá. Primeiro quadrinho. Estou aqui para combater a ganância, o pecado, a ignorância e o mal. E o segundo quadrinho. O senhor deve estar procurando a casa de H, o horrível, no final da rua à esquerda. Então, notamos claramente que no segundo quadrinho temos um pronome de tratamento senhor. Senhor. Letra C. O final da fala do último quadrinho poderia ser assim. Ela fica no final da rua à esquerda. O final da fala do último quadrinho poderia ser assim. Ela fica no final da rua à esquerda. Nesse caso, que pronome foi acrescentado e que substantivo ele estaria substituindo? Ela, que é um pronome pessoal do caso reto. Ela fica no final da rua à esquerda. Nesse caso, que pronome foi acrescentado e que substantivo ele estaria substituindo? Ela estaria substituindo o substantivo casa. Estaria substituindo o substantivo casa. A segunda questão. Segunda. Classifique os pronomes pessoais destacados em reto ou oblíquo e indique a que pessoa do discurso eles se referem. Classifique os pronomes pessoais destacados em caso reto ou oblíquo e indique a que pessoa do discurso eles se referem. Vocês vão fazer a letra A até a letra E. Vocês vão classificar esses pronomes que estão em destaque em reto ou oblíquo e vão indicar quais são as pessoas do discurso a que eles se referem. No caderno de vocês, gente, não faça na gramática não, para não riscar.
Só a segunda questão, da letra A até a letra E. Vamos lá? Correção? Se vocês não tiverem terminado ainda, a gente termina juntos. Segunda questão. Classifique os pronomes pessoais destacados em reto ou oblíquo e indique a que pessoa do discurso eles se referem. A. Ela confiou a mim seu maior segredo. Ela confiou a mim seu maior segredo. Então, ela, pronome pessoal do caso reto, terceira pessoa do singular. Ela, pronome pessoal do caso reto, terceira pessoa do singular. Mim, pronome oblíquo, primeira pessoa do singular. Mim, pronome oblíquo, primeira pessoa do singular. Letra B. Eu trago comigo muitas lembranças da infância. Eu trago comigo muitas lembranças da infância. Eu, pronome pessoal do caso reto, primeira pessoa do singular. Eu, pronome pessoal do caso reto, primeira pessoa do singular. Comigo, pronome oblíquo, primeira pessoa do singular, se refere a eu, né? Se refere à primeira pessoa do singular. Letra C. Eles desejaram-nos boa sorte no vestibular. Eles, terceira pessoa do plural. Pronome pessoal do caso reto. Reto, terceira pessoa do plural. Nos, pronome oblíquo, primeira pessoa do plural. Nos, pronome pessoal do caso oblíquo, primeira pessoa do plural. Letra D. Contaram-nos muitas coisas sobre ele. Nos, como nós já vimos, é pronome pessoal do caso oblíquo, primeira pessoa do plural. Nos. Pronome pessoal do caso oblíquo, primeira pessoa do plural. E ele, pronome pessoal do caso oblíquo, terceira pessoa do singular. Por que é caso oblíquo, pessoal? Porque aqui ele não está substituindo o substantivo. Ele está o acompanhando. Letra E. Não quiseram dar notícia a ela. Não quiseram dar notícia a ela. Ela, pronome do caso oblíquo, terceira pessoa do singular. Por quê? Porque ela aqui, pessoal, não está substituindo o substantivo.
Está acompanhando, complementando, servindo de complemento na frase. Terceira questão. Terceira, substitua as palavras destacadas pelos pronomes o, a, os e as, ligando-os adequadamente aos verbos. Então, você só vai substituir, você não vai copiar a frase completa, tá, gente? Você só vai substituir as palavras destacadas pelos pronomes o, a, os e as. Vocês vão fazer as alterações necessárias, como a gente já viu lá no nosso módulo, tá bom? É proibido maltratar os animais. É proibido maltratar os animais. Você só vai substituir a palavra destacada por um pronome. Você vai colocar o verbo, né, claro, e vai substituir também por um pronome. Os animais por um pronome. Fazendo as alterações necessárias, certo? Vocês vão fazer a letra A até a letra E. Vamos lá, pessoal. Terceira. Substitua as palavras destacadas pelos pronomes o, a, os e as. Pessoal, nós estamos na página 98 da gramática. Lá na questão 3, lá embaixo. Substitua as palavras destacadas pelos pronomes o, a, os e as, ligando-os adequadamente aos verbos. A. É proibido maltratar os animais. É claro que você vai repetir o verbo fazendo as alterações necessárias. Maltratar, tracinho, los. Visto que quando o verbo terminar em R, você vai suprimir o R, vai acrescentar quando o pronome oblíquo, os, você, já que você não pode colocar junto com a vogal anterior, você vai acompanhar com a letra L. Então, maltratar, los. Compramos a casa na praia. Compramos a casa na praia. Compramos lá. Compramos lá. Compramos lá. Letra C. Colocaram a encomenda no correio. Lembre-se que quando o verbo termina em M, o pronome oblíquo, ele vai ser acrescentado um N ao pronome oblíquo. Colocaram a encomenda no correio. Colocaram na. Não é colocaram a, não. Esse A, que é o pronome oblíquo, ele vai ser acompanhado da consoante N. Na. Colocaram na. D. Já fiz meus trabalhos domésticos. Tracinho, los. Filos. Já fiz meus trabalhos domésticos. Tracinho, los. E muitas pessoas dão esmolas aos mendigos. Dão, tracinho, nas. Não é dão as, não. Certo? Porque as vogais não podem ficar juntas. Então, dão, tracinho, nas. Dão, nas. Dão-nas. Pessoal, no módulo, ficou pendente ainda a tarefa da página 69, que é aquele resumo geral, né, que a gente faz ao final de cada capítulo. Então, vocês vão fazer a página 69 do módulo, para a gente corrigir na nossa próxima aula, tá bom?
que é aquela parte de resumo geral do capítulo todo, da gramática, das partes textuais. Tá bom? Então, pessoal, nossa aula de hoje é só. Fiquem com Deus, que Deus proteja cada um de nós e nossas famílias. Tchau, tchau.